Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um Dreamcast, onde falamos sobre ensino, aprendizado e realização de sonhos. Hoje eu tô aqui com a Tatiana Gambarini, que é uma das teachers da Follow Your Dreams. E a Tati tá aqui porque ela tem algumas habilidades singulares e já tem um tempinho como professora, né? Para que vocês conheçam melhor. Olá, Tati, tudo bem? Tudo bem. Tati, você pode contar pra gente como que foi a sua trajetória até você virar professora de inglês? Como que foi a sua história? Bom, eu comecei a dar aula ainda no ensino médio. Eu tinha 17 anos quando eu dei minha primeira aula particular. E aí eu não parei mais. Hoje eu tenho 27. E desde então eu venho me aperfeiçoando, já dei aula para crianças, para adultos. Hoje meu foco é ajudar teachers que estão começando também. Então, desde sempre, na verdade, nunca fiz outra coisa, só dei aula, então. E quando que você percebeu que você gostava do inglês? Que você gostava de dar aula? De dar aula, eu tomei consciência disso ainda na escola. Não é segredo que eu tive pessoas durante o caminho que me ajudaram bastante. E com 13 anos eu já tinha muita facilidade com a língua. Uhum. E eu aprendi inglês sozinha, a boa parte. Sério? Sério. Tá vendo como é bom trazer as pessoas aqui? Eu não sabia, gente, que ela tinha aprendido. Como você aprendeu inglês sozinha? Foi muito natural, na verdade. Eu baixava série, naquela época era mais difícil baixar série, né? Não tinha Netflix. Mas eu baixava séries, lia livros, e foi aos poucos. Eu ganhava dicionário, ganhava livro didático de quem me ajudava, e aí eu fui aprendendo. Aí um professor meu percebeu que eu gostava, e aí eu trabalhava com ele em troca de aulas particulares. Então, aí ele me dava aula e eu fazia alguns trabalhinhos com ele. Corrigia a prova, ajudava ele com as aulas. Entendi. E assim, aí eu comecei a ter mais contato. E aí, nunca mais eu falei português com ele. A gente sempre fala inglês, então assim, eu fui aprendendo. Mas a minha base foi sozinha. Você tem contato com esse teacher até hoje? Até hoje. E você fala com ele em inglês toda vez que vocês se veem? Todas as vezes. A gente não fala português, eu acho que há uns 10 anos a gente não conversa em português. Nossa, que legal! Nem mensagem, nada português. Nossa, legal. Que interessante. Bem bacana mesmo. E então, você foi meio que... Mas assim, quando você foi ter sua primeira conversa com ele, você já tinha uma noção? Já tinha, mas era aquele inglesinho travado, sabe? Eu não tinha noção de expressão, não sabia usar a gramática corretamente, mas eu sabia me expressar. Teve uma época que ele falava inglês comigo e eu só respondia em português, porque eu entendia, mas eu tinha vergonha de falar e errar. Então, aí depois, com o tempo, eu fui destravando. Depois que eu comecei a dar minhas aulas, eu comecei a destravar. E aí, hoje tá tranquilo. Então, peraí, em que momento é que você começou a destravar? Você quer dizer idade? Não, quando que você... Porque, assim, essa questão de ter vergonha de falar acontece com muitos alunos. Sim. Qual foi o segredo, então, pra você destravar? Foi quando eu comecei a dar aula, na verdade. Porque eu comecei a dar aula pra adultos. Eu tinha 17 anos, mas eu dava aula pra alunos de 30, 40 anos. Sei. Então, eles me subestimavam muito. Então, se eu não falasse, eles não iam acreditar no meu trabalho nunca. Então, foi aí que eu comecei. Eu falei, agora vou ter que destravar. E aí, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, no psicológico mesmo. Porque o meu medo era de errar. Quando eu percebi que não tem problema errar, que é normal, e quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a gente vai cometer erros, e ok, aí eu comecei a destravar. Aí eu já tinha uns 17, 18 anos. E aí, nesse momento, você identificou sua paixão? Sim. Tentei fazer outras coisas. Eu fiz faculdade de jornalismo, iniciei jornalismo, não finalizei, porque eu não gostei. Mas eu me mantive na minha área mesmo. No meio tempo, eu trabalhei no aeroporto, então trabalhei com o inglês ali durante o tempo todo. Então, em situações muito reais e situações muito difíceis também. Então, trabalhei com inglês nesse tempo, mas depois que eu saí do aeroporto, eu só dei aula. Nunca mais parei. Então, assim, a sua imersão, ela aconteceu no aeroporto? Foi.
Porque eu ficava na área internacional, porque na minha equipe eu era uma das únicas que falava inglês, né? Porque não era um pré-requisito, assim, muito forte. Apesar de ser aeroporto, né? Então, aí eu era uma das únicas, assim, que falava. Então, eu ficava na área internacional. E aí, deu certo. Aí, eu comecei a lidar com situações reais, expressões idiomáticas que eu não conhecia. E lidar com situações como taxa, dinheiro, data de vencimento de passaporte. Então, são expressões novas, né? Outro mundo daquele... do que eu estava acostumada a lidar com o inglês. Então, foi aí que deslanchou de vez. Então, gente, a Tati, ela é uma das professoras mais concorridas da Follow Your Dreams também. Porque ela tem uma habilidade muito singular. Inclusive, ela faz os treinamentos dos nossos professores também. Ela que monta, porque ela já tem... apesar dela ser novinha, ela tem um conhecimento. E a Tati é muito curiosa, né? Nossa. Sim. Então, ela sabe de muita coisa, de muitos métodos. Ela mergulhou. Como que é isso? Como que você... Eu vejo que você mergulha muito, né? No mundo de dar aulas, de metodologias. Você tá o tempo todo pesquisando? Como Sim. que é? Eu gosto muito do que eu faço, né? É aquele famoso eu amo o que eu faço e não sinto que eu trabalho. Então, eu falo que eu trabalho por amor mesmo. Eu gosto de verdade. Tem gente que não acredita, mas eu trabalho por amor mesmo. Eu acredito porque eu sei. Tem gente que fala, não é possível que você dá aula que você gosta. Então, eu dou aula por amor mesmo. Então, sempre que eu vejo um método novo ou algo que não tá funcionando, eu tento buscar conhecimento, participar de vários outros tipos de aula, para assistir outras pessoas também, eu acho importante, né? E aí buscar conhecimento mesmo, buscar outros métodos que funcionam, o que funciona com qual pessoa, o que não dá certo, o que dá certo, e a gente só aprende testando. Então, meus alunos são meus cobaias. Eles testam muitas metodologias que eu testo por aí, que eu aprendo. Então, é sempre pesquisando muito. Meu computador só tem isso. Só tem pesquisa de como fazer as coisas, de material didático. Então, eu vou em busca de bastante coisa na internet. Então, pela paixão, você acaba buscando muita coisa e você não sente que você tá trabalhando. Não. É como se fosse um hobby. É normal pra mim. Eu sinto isso também, dependendo dos materiais que eu tô olhando, buscando, eu sinto isso também. Mas depois a trajetória de empreendedor é um pouquinho mais penosa. Imagina. E aí, por exemplo, quando que você percebeu que você tinha essa habilidade para montar uma aula diferente, uma aula bonita? Ou quando que você sentiu que precisava fazer isso? Na pandemia. Na pandemia eu descobri o meu lado designer, que eu gostava de montar materiais bonitos, porque eu acho que o conteúdo pode ser ótimo, mas se ele não for atraente visualmente, o aluno nem se atrai. Então, o primeiro passo é a gente conquistar o olhar do aluno, né? Então, se ele acha o material bonito, se ele acha que aquilo é interessante, esteticamente organizado, ele vai falar aqui tem conteúdo, vou prestar atenção. E aí o conteúdo pode ser o que for, mas se o primeiro passo é a beleza, se for bonito, e eu aprendi isso na pandemia, porque a gente começou a trabalhar muito com as aulas online. Eu nunca tinha trabalhado com aula online antes da pandemia. Você nunca tinha trabalhado? Não, era só escola, só presencial ali, sala de aula. Sala de aula com a metodologia da escola. Da escola, com livros tradicionais e prazo, essas coisas, né, de franquia. Eu trabalhei em franquia. E então as aulas não precisavam ser muito enfeitadas, porque a gente tinha que usar o material da escola, não podia florear muito, porque a gente tinha tempo, né? Então, aí na pandemia, que a gente tinha que se virar em 1000, porque os alunos estavam em casa, não estavam prestando muita atenção. Então eu falei, alguma coisa tem que acontecer. Aí eu comecei a criar jogos, conheci as ferramentas do Google, igual o Jamboard. Aí comecei a criar jogos no Jamboard, e daí deslanchou. Aí eu me apaixonei. Gente, ela faz cada coisa tão bonita que você olha assim e você fala... Eu não sei se eu vou tentar fazer algo assim. Mas, assim, quanto tempo você leva preparando seus materiais? Ai, demora. Tem material que, se eu já tenho, assim, o escopo feito... 2-3 horas. Mas se Meu Deus! Mas peraí, uma aula? Uma aula, umas 2-3 horas tranquilo.
Uma aula só, Tati? Uma aula só. Meu Deus! Mas jogos, por exemplo, no Jamboard, que eu preciso criar do zero, aí até 1 dia, 2 dias. Aqueles jogos lá que você de tabuleiro, coloca de tabuleiro pra gente. Uns 2 dias, tranquilo. Porque aí tem que montar a estética do jogo, tem que montar a estratégia do jogo, aí tem que montar as perguntas que eu vou usar no jogo, ou o que seja que eu vá usar. Então, leva tempo. Leva muito tempo. Meu Deus! Bastante. Mas assim, você acha que você leva... Eu tô impressionada, gente, porque realmente... antes de Tati, né? Claro, todos os professores têm um temperinho, né? Como eu sempre digo, todo mundo tem um temperinho, um diferencial. E a gente procura falar muito disso na Follow Your Dreams, né? Procurar mostrar os diferenciais e os pontos fortes de cada professor. Mas, antes de Tati, as minhas aulas eram assim... Não eram muito bonitas, né? Até que tinha uns videozinhos, umas coisas ali, né? Mas não era uma coisa bonita. As aulas da Follow em si, né? Não eram tão bonitas. E a Tati, ela trouxe essa beleza, né? Para os nossos materiais. Só que eu não imaginava que ela ficava tanto tempo. Porque hoje ela confecciona materiais pra gente e também ensina... Ela dá treinamento para os nossos professores e ela ensinou muitos professores a confeccionar materiais mais bonitos, né? Mas eu mesma não consigo ficar 3 horas fazendo. É que assim, eu tenho um defeito, uma qualidade, depende do ponto de vista. Perfeccionismo. Eu sei que é clichê falar, né? Porque é perfeccionista. Mas enquanto eu não vejo que tá tudo maravilhoso, eu não paro. Então, eu vou até o final, naquele mesmo material. E você não se incomoda com isso? Não. Você não se sente trabalhando ali? Não. Você não fala, ai, queria terminar isso logo, que saco, queria levantar daqui. Jamais. Sério? Porque depois é muito gratificante, porque depois as pessoas, por exemplo, meus colegas que vão usar no meu trabalho, vão acabar elogiando, vão sentir mais prazer na hora de dar aula. Os alunos que vão fazer as aulas vão falar, nossa, que legal, o material era bonito, então minha professora levou horas pra fazer isso. E eles dão um valor diferente. É diferente. Sim. Eles valorizam mais, falar, nossa, a professora, eu tô cansado, mas a professora levou horas pra fazer isso daí, vou prestar atenção, vou colaborar. Então é diferente. Então, tudo começa do visual. Então, eu não me importo. Realmente, não é problema nenhum pra mim. Muito legal. Gente, vocês veem como os bastidores dos professores, né? Cada um tem uma história. Dá pra imaginar que ou um professor que dá aula pra você, de repente, demora aí 3, 4 horas pra montar a sua aula. E então, na pandemia, você foi descobrindo esses segredos, foi mergulhando, né? Nesses segredos. E aí você aprendeu tudo sozinha? Tudo sozinha. Eu fiz um curso de Jamboard pra me aperfeiçoar mais nas ferramentas, mas o básico eu já tinha caçado pelos tutoriais do YouTube, tinha dado um jeito e já tinha aprendido. Mas aí eu queria saber como é que incluía imagens sem movimentação, então aí eu fiz um curso de Jamboard, fiz um curso online de duração, acho que durou umas 4 horas o curso, e aí eu me aperfeiçoei, mas o restante foi no feeling mesmo, foi no gosto. Errei muitas vezes, se você pegar os primórdios lá dos meus materiais, não é aquelas coisas, mas depois eu fui me aperfeiçoando mesmo. Muito legal. E você já teve na sua trajetória alunos que começaram do zero e hoje falam super bem? Tenho. Hoje a gente não tem muito contato, né? Mais com eles, mas tenho. Eu tenho alunos que eu dava aula particular, eu tinha 18, 19 anos na época, e hoje ele fez faculdade nos Estados Unidos, e mora lá, e vive a vida dele lá, já tá formado, e eu dava aula pra ele tava no ensino fundamental, então é muito legal, assim, eu acompanho pelas mídias sociais. Então, eu vi que ele concluiu o ensino médio nos Estados Unidos, concluiu universidade e tá formado lá. Então, eu acho que por mais que ele tenha tido essa imersão lá fora, talvez eu fui o primeiro passo pra ele, né? Pra ele entrar na língua, pra ele se acostumar. Então, é gratificante, é bem legal saber disso. Isso é muito legal, a sensação que a gente tem de ver um aluno nosso ali que começou do zero, que não sabia nada, conquistar alguma coisa, conquistar um sonho, ir morar fora, ir estudar fora, fazer um intercâmbio, é muito gratificante mesmo. Realmente. Por isso que eu falo, né?
é triste quando para, não é? Quando desiste, fica frustrado, porque obstáculo sempre tem, né? Horário, ai, teacher, não tô aproveitando, tô sentindo que eu tô estagnado, não tô tendo tempo pra estudar e tudo mais. Mas obstáculo sempre tem, mas é bom quando eles vão até o fim na garra ali, vai, e depois você vê só os resultados no final. Mas é triste quando eles param, realmente. E que conselho você dá? Porque, assim, é uma das dificuldades maiores que a gente tem. Uhum. Não é difícil que um aluno comece, mas é difícil manter ele por muito tempo. Uhum. A questão não é que a gente quer manter por muito tempo, mas a questão é manter até que ele aprenda. Exato. Mas cada um tem o seu tempo, né? E qual que é o seu conselho para esses alunos que às vezes se sentem desmotivados, se sentem um pouco assim desanimados ou, como é que fala, assim, na mesmice? Respeitar o próprio tempo. Esse é o conselho que eu dou. Porque a gente sabe que aí o mundo do inglês tem muitas escolas no Brasil. O Brasil é o país que tem mais escolas, né, de inglês no mundo. É verdade, assim, quando eu visitei o Chile, eles têm, assim, mais escolas muito tradicionais, liceus. Nossa. E aí a pessoa tem que ter não sei quantas formações para entrar. Não é que nem aqui, que tem uma escola em cada esquina. Não é. Mas a gente, o Brasil em si, né, tem o maior número de escolas de inglês e o menor número de falantes de inglês. Então, isso acontece muito, porque os alunos iniciam, se frustram, param. Inicia, se frustra com o método, para. Então, respeita o próprio tempo, divide as suas preocupações com o professor. Isso aqui não tá funcionando, não acho que eu vou aprender com leitura, acho que eu vou aprender cantando, não acho que eu vou aprender... ouvindo, eu acho que eu preciso ver para poder aprender. Então, respeita o próprio tempo, respeita a forma como você aprende e lide com as frustrações, porque elas vão existir o tempo todo, até você pegar o ritmo. É uma língua nova, né? Porque quando a gente aprendeu português, a gente aprendeu bebê. Então, é a mesma coisa. Você é um bebê na língua inglesa. Então, vai acontecer coisas onde você não vai conseguir se comunicar, alguém não vai te entender, mas a gente dá um jeito, faz mímica e se supera, sempre. Então, sempre lide com as frustrações e vá em frente, não para. E essa questão de migrar de uma escola para outra o tempo todo, que é o que a gente conhece bastante. Assim, eu já trabalhei em muita franquia, conheço vários métodos. E uns funcionam para algumas pessoas, outros não, né? Depende da pessoa, isso que eu tava falando agora. Respeitar o jeito que você aprende. Então, eu acho que você tem que tentar se adaptar onde você se acha melhor. Então, se você acha que a franquia A não te oferece o melhor método de ensino, tenta a franquia B. Se a franquia B não te ajudou, tem a C. A gente tem um leque de opções. Mas você precisa se encontrar em algum lugar e tentar aperfeiçoar aonde você se encontrar. Eu acredito nisso. Mas uma hora a pessoa precisa parar, né, gente? Né? Porque assim, nem você acha que toda aula vai ser maravilhosa? Não. Nem pro aluno, nem pro professor. Tem aula que o professor também sai frustrado. O professor sai, pelo amor de Deus, não ensinei nada hoje porque a gente ficou parado no verbo to be, por exemplo. Então, tem aula que eu vou me sentir frustrado, tem aula que o aluno vai se sentir frustrado, tem aula que vai ser incrível, que eu vou amar, falar, nossa, essa aula foi top. E o aluno também. Então, aqui também tem frustrações que eu tenho que lidar com elas, e do outro lado também tem. Então, é uma via de mão dupla, né? Então... a gente faz o possível para que fique mais divertido possível, mas... Vai ser legal o tempo todo? Tem hora que vai não ser dá. Divertido o tempo todo? Não, tem hora que não dá pra ser divertido. É coisa séria.
Quando dá pra ser divertido, a gente faz jogos, a gente brinca, não sei o quê. Mas tem hora que fala, ó, hoje não vai rolar música, hoje não vai rolar joguinho, a gente vai falar sério. E aí eles não gostam. Mas a gente Principalmente tenta. o público adolescente. Exatamente. Mas os adultos também. O adulto é uma Eu criança acho que é aprendizado. Aprendizado é coisa séria. Não dá pra gente brincar o tempo todo. Dá pra gente deixar mais natural, mais tranquilo, mas também não dá pra ser o tempo todo, né? A gente tem que levar a sério, porque senão ninguém valoriza também. E a gente tem que chegar num ponto, né? A gente tem Exatamente. Tem um objetivo, né? Tem um objetivo. O aluno tem um objetivo. Exatamente. Né? E a gente tem que respeitar pra ele não ficar ali Não se pra perde. sempre só brincando, jogando e cantando. Aí vai chegar lá fora, vai brincar, cantar e só, não sabe fazer mais nada. Então, tem que levar a sério também, porque é aprendizado. E o que você dá, que você indica como dica pro aluno? Porque assim, gente, a gente faz o nosso trabalho, né? A gente dá várias dicas, dá materiais extra, mas às vezes o aluno precisa encontrar um caminho por si só. Por exemplo, você se encontrou com a música, você aprendeu através da música, série E leitura. Então, ele precisa achar um caminho dele que vá levá-lo, que ele vai fazer por si só. Algo que ele vai fazer por si só, sem um professor pedir para ele. E quais dicas você dá? Se você está aprendendo uma língua nova, você tem que aprender todo dia. A sua aula no curso é de terça e quinta, por exemplo. E segunda, e quarta, e sexta, e sábado e domingo. Você precisa ter contato com a língua. Porque quando a gente aprendeu português, quando a gente era bebê, a gente estava imerso, né? Então, a gente escutava todo mundo falando ao nosso redor. Então, a gente aprendeu por cópia, seja lá o que for o método. Mas, inglês todos os dias. Pode ser aplicativo, pode pegar uma música. Eu gosto tanto dessa música, eu não sei o que quer dizer. Senta lá, concentra, põe um fone, copia, tenta transcrever a letra, tenta traduzir a letra, pega a letra na internet, tenta traduzir. Mas tenha contato com a língua todos os dias. Faz um diário. Vou te interromper numa pergunta engraçada. E se o aluno só gosta de samba, pagode e funk? Traduz pro inglês. Põe no inglês, pega a letra e transforma em inglês. Tem um TikToker que ele faz isso. Ele tem um quadro no TikTok dele que ele fala: e se tal música fosse em inglês? E aí ele pega a música em português, transforma em inglês e fica fantástico. Qual o nome dele? Ai, amiga, não vou lembrar. A gente busca e coloca depois na descrição. A gente cita ele lá. Porque é fantástico. E ele não só transforma em inglês, ele encaixa no contexto, sabe? Então ele tenta pegar... O vocabulário dele é tão amplo que ele tenta encaixar no contexto a música, tenta rimar. Então, olha que exercício maravilhoso. Ai, Titi, eu gosto de funk. Passa o funk pro inglês, vai ficar ótimo. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Ai, eu gosto de escrever. Monta um diário em inglês. Hoje eu fui no shopping com a minha mãe. Tá ótimo, já escreveu sua frase de inglês do dia. Mas escreve alguma coisa, faz alguma coisa. Então tenha contato com a língua todos os dias, seja da forma que você preferir. Essa é a dica que eu dou. Alguma coisa a pessoa gosta de fazer, né? Sempre. Só ela se descobrir. É autoconhecimento também, um pouco, né? A pessoa tem que se conhecer e falar, isso dá certo pra mim e isso não dá certo pra mim. Na Follow Your Dreams nós temos muitas ferramentas de autoconhecimento para o aluno. Então, Tati, e aí nessa experiência, são quantos anos já de teacher? 10. 10 anos de teacher. Nessa experiência de 10 anos, você resolveu então ser coautora de um livro. Foi um convite muito especial, né? Que eu decidi entrar de cabeça. E o livro um tema muito bacana, né? Porque eu tive filho com 24 anos, né? E aí eu decidi que meu filho não ia fazer escola de inglês. Eu ia criar ele como uma criança bilíngue. Em casa? Em casa, com os meus métodos. E aí, no convite para coescrever o livro, era Inglês de Pais para Filhos. Então, eu falei, agora eu me encontrei. É esse o título esse é o tema que eu tava procurando. Que tinha muito a ver com você. Tudo a ver. Porque é o que eu faço diariamente, né?
Então, colocar música em inglês pra ele desde pequeno, na barriga mesmo, eu já colocava música nursery rhymes pra eles, né, em inglês, pra ele escutar. Então, quando ele nasceu, a gente tenta usar um vocabulário ou outro em casa. Eu falo inglês, meu marido fala um pouco também, então era fácil. E aí ele foi aprendendo. Hoje ele sabe o alfabeto nas 2 línguas, ele tem 3 anos. Ele sabe o alfabeto nas 2 línguas, ele sabe contar nas 2 línguas, cores nas 2 línguas. Então, assim, o mínimo que ele deve saber com a idade que ele tem, ele sabe. Eu falei, tá indo, tá dando certo. Ele é muito fofo, gente. E realmente ele sabe, porque outro dia a gente foi colocar um jogo da memória, né? Uhum. Não, na verdade não. É um dominó, dominó da letra que começa a palavra com o desenho. E ele fez direitinho com 3 anos de idade, gente. Ele faz mesmo. E ele é apaixonado por quebra-cabeça. Então, o primeiro quebra-cabeça que eu dei pra ele foi um alfabeto em inglês. E ele montou em 2 horas. Ele tinha 2 anos e meio. Ele montou em 2 horas o quebra-cabeça do alfabeto em inglês. E hoje ele monta assim, sem nem prestar atenção. Ele tá fazendo outra coisa, tá montando um quebra-cabeça. E ele vai falando as letras do alfabeto e o animal, porque é um quebra-cabeça que tem um animal que começa com as letras, né? E ele sabe os animais, as letras, tudo em inglês. Então, e ele assiste os desenhos em inglês? Todos. Peppa Pig e tal? Todos. Ele nem gosta de assistir em português. Quando eu coloco em português, ele fala, mãe, não é esse. Porque ele gosta da língua original. Por algum motivo, ele prefere a língua original dos personagens. Nossa, ele já se acostumou, né? Já se acostumou. E ele sabe a diferença. Falando nisso, gente, se uma criança de 3 anos, para vocês de assistir filme dublado, por favor. É verdade. Quem tá querendo aprender, né? Olha, pra quem tá querendo aprender, Peppa Pig é uma ótima professora, viu? Porque ela tem um inglês britânico dificílimo de entender, então coloca a Peppa Pig lá e vai. Porque é fácil, seu vocabulário fácil, mas a pronúncia dela é muito complicada pra quem não tem ouvido pra inglês britânico. Então, mas as situações do Peppa Pig são fáceis, né? Vai são na casinha e tal. Então, os vocabulários são simples e as imagens são bem ilustradas, né? Então, é um bom primeiro passo aí pra quem não quer assistir um filme, acha que não consegue assistir um filme, uma série, bota a Peppa lá e vai com tudo que dá certo. E aí, como que você... Então, é possível, então, alfabetizar o filho para o inglês desde pequenininho. Desde pequeno. Eu usei a metodologia das inteligências múltiplas, né? Depois de muita frustração, voltando no tema das frustrações, eu percebi que ele não estava absorvendo o conteúdo, ele só repetia o que ele via na televisão. Mas se eu tirasse aquilo de contexto, ele não sabia o que era, por exemplo. Ele sabia repetir o alfabeto em ordem, vamos supor. Se eu tirasse o alfabeto da ordem, daquele contexto, ele já se perdia. Então eu falei, ele não está aprendendo, ele está decorando. Então, isso não é aprendizado. E aí eu falei, vou testar outras coisas. Então, eu comecei a testar a inteligência lógica dele com jogos, com outros brinquedos. Eu testei como ele lidava com a linguagem, a audição dele, o instinto musical também testei de outras formas. E hoje é outra criança. É outra criança. Porque... Então, vamos lá. A criança já tem uma inteligência. Sim. Já tem algumas inteligências. Ela já vai... Pode ser momentâneo, de repente. Pode ser que daqui a um tempo mude, porque tá em formação. Sim. Mas naquele momento ela já tem. E quais as inteligências que você identificou do seu filho? Foram as 7 mesmo, inteligências múltiplas de Gardner. Então, a lógica, a musical, a de linguística, a sinestésica, interpessoal, intrapessoal, todas. Mas qual que você percebeu que ele tinha mais forte? Lógico-matemática, por causa do quebra-cabeça. Ele tem muita facilidade com quebra-cabeça. Pra você ter uma ideia, a gente não compra esses jogos pra ele da idade dele, porque ele não gosta. Ele gosta do mais de 6 anos, você lê na caixa. Mais de 4 anos, mais de 6 anos, é esse. Meu Deus Ele já do tá céu. montando quebra-cabeça de 48 peças. Então, ele tá aumentando as quantidades, né? Então,
quando eu fiz os testes com ele, eu falei, putz, ele é bom em tudo, o que eu faço? Mas aí eu parei para pesquisar ainda mais e vi que conforme ele for crescendo, a maior habilidade dele vai chamar mais atenção. Mas eu acho que ele vai ser bom em matemática. Eu acho, não sei. Mas eu acho que essa é a habilidade principal dele que se destaca. Teoricamente, a inteligência, né, que ajuda a você a aprender um idioma, né, é a linguística. Mas quer dizer, então, que um lógico, porque às vezes tem pessoas que são muito da lógica, da matemática, e elas acham que... Porque o inglês não é lógico. Não, nada. Os idiomas em si, né? Não é lógico, não é 1 mais 1 são 2, tem várias coisas ali. Sim. Na gramática pode ser que encontre alguma lógica, mas você vai encontrar algumas exceções também. Então, quer dizer que um lógico, um predominantemente lógico, pode encontrar o seu caminho. Sim, porque ele tá aprendendo inglês através da habilidade cognitiva dele. Então, ele tá aprendendo inglês com os jogos que eu dou pra ele. Porque nos monta-montas tem cores, tem letras, tem diversas outras coisas, números mesmo. Então, ele consegue absorver a língua através da habilidade maior que ele tem. Então, dá certo. E que conselho você dá pros pais que querem... Então, que o filho já esteja... que ele domine o inglês quando ele chegar aos 17, 18 anos. Começar de algum lugar. É começar. Então, o seu filho é pequeno, coloque ele para escutar as músicas. Tenha disponível em casa livros em inglês para ele reconhecer as letras, para ele começar a leitura. Os próprios pais criem o hábito. Mesmo pais não fluentes em inglês, é possível. É possível. Desde que eles criem esse hábito. Aprende todo mundo junto. Eu acho isso muito legal. Então, para pais não falantes de inglês, criem o hábito de sempre ter alguma coisa, algum vídeo, alguma música, em vez de colocar sempre a mesma música em português, existe sempre a versão em português e em inglês. Coloca as duas para a criança ver a diferença, né? Então, é possível. Então, introduzam o inglês na rotina de vocês, tanto dos pais quanto das crianças. Vamos lá, Tati. Pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus. É necessário, por exemplo, às vezes o pai coloca o filho na escola de idiomas. Certo. Como que ele percebe se o filho dele está aprendendo ou não? O nosso costume é pelo material didático completo do começo até o final. Mas não, às vezes o aluno completou o livro da primeira página até a última, mas ele não consegue se comunicar. Então, se você vai descobrir que o seu filho sabe inglês, quando ele tiver a prova de fogo dele. Então, quando ele precisar se comunicar, quando tiver uma música tocando no rádio, ele fala, pai, essa música é legal, essa música fala disso, disso e aquilo. Então, você percebe que o seu filho está aprendendo quando ele mostra o conhecimento dele. Não porque o material está completo, não concordo com isso. Mas eu acho que essa é a maior forma. Quando ele tem a prova de fogo dele, ele mostra que ele sabe falar, que ele sabe traduzir, que ele faz uma leitura em inglês com facilidade. Eu acho que é nesse ponto. E como que a gente coloca ele na prova de fogo? Porque tem criança que tem vergonha. Eu já vi criança que estudava em escola bilíngue, falava tudo dentro da escola, certo, de pequenininho, e chegava em casa, os pais pediam pra falar e ele não queria falar. Mas isso não funciona. Não funciona. Esse negócio de pressão. Fala pra mamãe como é que é vermelho em inglês. Não fala. Eles não vão falar. Tem que ser natural. Tem que ser um momento ali de descontração, onde ele tá com as coisas que ele gosta, uma música que ele gosta, um livro que ele gosta. Então, não pressione seu filho, me mostra que você tá aprendendo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eles travam na hora. Traduz isso daí pra mim. Não. Me diz o que esse cara tá falando. Não dá certo, não dá certo. Tem que às ser vezes natural. Na adolescência, né? Me diz o que ele tá falando aí no seriado. Aí coitada da criança, às vezes ela nem entendeu o contexto do negócio, ela se sente frustrada, ó, frustração de novo, porque ela não conseguiu traduzir aquilo pro pai dela. Então ela acha que ela é uma pessoa horrorosa e que ela não tá aprendendo nada. Então, por pressão não é o caminho. Então, deixa natural. Uma música que seu filho gosta, um livro que seu filho tem interesse. Filho, o que você acha da gente comprar aquele livro que você gosta em inglês? E dá oportunidade para ele te mostrar. Em vez de pôr ele na parede, estimula. É isso? É o estímulo. Desde pequeno até os mais velhos. Até os 100 anos. O estímulo até os 100 anos. Então, não pressiona, porque não dá certo. Não dá certo mesmo.
Muito legal essa questão de, né, de acessar. E então, não necessariamente, não é porque o material não está completo, então assim, não é, nem sempre o professor ele precisa seguir o livro à risca. Não, né? Não. Às vezes o capítulo 1 faz muito sentido no foco agora, turismo, business, o que seja. Mas o capítulo 2 tá meio fora. Então eu posso usar posso usar o 3. É o que eu falei, a liberdade de criar aulas, liberdade de criar experiências, de criar situações mais próximas do real possível. É porque às vezes o capítulo 2 ele tá falando de um texto que já tá um pouco ultrapassado, né? E aí a gente às vezes tem que adaptar, né? Eu passei por uma situação dessa ontem, o livro era de 2014, tava falando sobre blog, aí a menina, mas eu não falo, não existe blog mais. Aí eu falei, tá, calma, você assiste TikTok, então a gente tem que evoluir junto com os materiais, tem que evoluir junto, né, com a tecnologia. Mas aquilo não vai ditar se você aprendeu ou não aprendeu. Tati, na sua opinião, é toda criança que tem o perfil para usar material? Não. Não. A pergunta também que não quer calar. Não. Tem gente que prefere material e se sente melhor, mais seguro ali, né, página por página, porque ela tá vendo. Tanto criança como adulto, né? Qualquer idade. Uhum. Mas tem pessoas que se sentem mais à vontade estando livres. Por exemplo, na aula de hoje eu gostaria muito de ler um poema. Não pode porque tem que seguir o livro. Não, vamos ler um poema, porque é seu interesse. Principalmente criança. Principalmente criança. Mas eu queria tanto ouvir uma música do Justin Bieber hoje. Falar, então vamos. A gente trabalha em cima da letra. A gente procura... Tá com um cronograma montadinho ali. Não. Para tudo. Aproveita aquele momento. Exatamente. O planejamento, eu falo pros teachers, né? O planejamento tem que estar sempre aberto. Escreva o planejamento a lápis. Porque você sempre vai apagar alguma coisa. Porque o interesse do aluno é o que vai guiar a sua aula. Sempre. É muito legal, porque aí ele fica mais engajado, né? Aí a gente trabalha estímulo, a gente poupa ele de frustrações e aí por diante. Ontem eu tive um caso também de um aluno que trouxe um texto da empresa dele, né? Então, a gente tinha uma sequência, eu falei, vamos ver então o texto? Aí ele resolveu que toda aula ele vai trazer um e-mail lá da empresa dele para poder... Pronto, você trouxe o dia a dia dele para aula, puxou a atenção dele para algo que realmente interessa e que ele não vai achar em vão. Então, exatamente. É aí que tá o estímulo. E assim, onde que a gente acha o seu livro? Ele não tá aqui ainda? Não foi impresso ainda, né? Não. Que dia que ele vai ser lançado? Dia 19 de novembro, se tudo der certo. Vamos ver se o vídeo até lá já subiu, né? Ou se subir, acho que a gente vai deixar para subir depois, mas hoje ele já tá na Amazon ou não? Não, ainda não. Tá. E onde que ele vai estar? Ele vai estar na Amazon a partir de novembro. Vai sair primeiro a versão e-book para Kindle, né? E depois a versão física. Mas aí você encontra em livraria, na Dizal, na Amazon mesmo, na Livraria Cultura, onde vocês forem, não tem. E qual que é o nome do livro de novo? Inglês de Pais para Filhos, da editora Bock. Inglês de Pais para Filhos. Eu não perderia essa oportunidade se eu tivesse um filho. Mas até que não tem filho. Por quê? Porque é importante. Se você é teacher, tem muitas dicas lá também. Vários outros professores agregaram bastante lá. Lá, então, aproveitem. Para ensinar as crianças e instruir os pais. Ele é indicado para qualquer faixa etária de qualquer faixa etária. Cada capítulo lá tem um temperinho de um professor diferente com faixa etárias diferentes. Então, é bem abrangente. Então, gente, eu acho que com todos esses recursos que a gente tem hoje em dia, né? Só não aprende quem não quer mesmo, né? Hoje em dia gente. Tá aí, a internet é enorme, tudo grátis. Eu falo muito da ferramenta, a gente tem que tomar cuidado, mas eu falo muito da ferramenta TikTok, que tem coisa boa lá, é só saber procurar. Tem muita dica rápida, vídeos rapidinhos ali de gramática, um ponto gramatical que dá para anotar no seu diário, que eu espero que você esteja fazendo todos os dias. Então, é bem válido, é só ter foco.
Então, muito obrigada, Tati, nada, obrigada pela a sua você. visita. Agradeço muito por você ter vindo aqui no Obrigada podcast, ter deixado todo o tempo que ela tem ocupada para montar essas aulas, para dar essas aulas, porque essa mulher é muito ocupada. É, um pouquinho. Mas que bom, né? E obrigada, pessoal.